Alô, galera, boa tarde. Meu nome é Denis, sou professor aqui do Estudo Interativo e vamos aí aproveitar os próximos momentos para conversar um pouquinho sobre legislação de trânsito, né? Esse tema é muito interessante, pessoal, e acredito que vocês que estão aí conosco estão de olho em alguns concursos específicos, provavelmente a Polícia Rodoviária Federal, às vezes até os concursos dos tribunais, né, que tem cargos que exigem esse conhecimento, concursos estaduais e municipais também. Esse tema é muito interessante porque ele é um tema do dia a dia, né? Legislação de trânsito é uma coisa para todo mundo. Geralmente quem está atrás desse concurso já dirige. Se eventualmente tiver alguém que não dirige, está todo mundo no trânsito. E o fato de ser esse conteúdo tão de interesse de todos torna o estudo aqui até engraçado, assim, porque o trânsito é cheio de mitos, né? Existem várias coisas que a gente ouve falar, e o trânsito é assim, o trânsito é assado, e na verdade a legislação às vezes prevê de uma maneira diferente, e o que nós não estamos aqui para nada além do que passar no concurso, né? O desafio é fazer o X no lugar certo. E o examinador ele brinca com a gente com isso aí. Ele costuma fazer uma prova tentando te enganar, utilizando aqueles conceitos que você tem do dia a dia e que às vezes estão equivocados, né? E às vezes você se trai porque você acaba respondendo a prova daquilo que você conhece na prática, né? Então, a gente vai dar uma pincelada pequena aqui em alguns assuntos introdutórios que podem auxiliar você nos seus estudos e no futuro para que você possa, a aprovação que você pretende aí ser facilitada, né? O caminho das pedras aí para esse assunto, que é interessante, a maioria das pessoas gosta, mas que estudar às vezes não é tão bom, porque você fica muito preso ali ao código de trânsito, tem que fazer uma leitura e tal. Então vamos lá, vamos tentar compreender algumas coisas que envolvem o tema. Eu acredito que isso vai dar aí, vai ser de utilidade para vocês nos seus objetivos, né? Muito bem, pessoal. Primeiramente coloquei para vocês, ó, a gente precisa entender de onde que vem, né? No nosso país existe uma regra constitucional, na Constituição, aí, no artigo 22, dizendo o seguinte: ó, compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. Isso significa, pessoal, que aquelas regras gerais, por exemplo, estacionamento, como que é feita a circulação, a União é que diz as normas gerais de circulação, de conduta no trânsito, o que precisa ter para tirar uma carteira de motorista, quais são as categorias de carteira, quais são os tipos de veículo, o que cada um pode fazer, é a União que vai dizer. É claro que os estados e os municípios também têm uma competência executiva, eles têm também uma competência de definir regras, mas regras que não são essas regras, a legislação de transporte e trânsito. Quer ver um exemplo? Quem define se uma determinada rua vai ser proibido estacionar ou permitido estacionar, ou se vai ser carga e descarga, é a prefeitura, é o município. Certo? Agora, quem define como que é a placa, o tamanho que a placa tem que ter, qual que é o valor da multa para quem descumpre essa regra, é a União. Então, uma das coisas mais importantes que você tem no estudo da legislação de trânsito, e o começo do Código de Trânsito já te dá essa ideia, é distinguir o que é uma competência do Estado, o que é uma competência da União, o que é uma competência do município. Nesse sentido, olha o que diz o artigo 24 do Código de Trânsito. E aí, pessoal, o Código de Trânsito tem diversas disposições sobre isso, é um assunto importantíssimo. Eu pincelei esse, porque para a gente poder dar sequência à aula, eu selecionei uma linha de raciocínio para a gente entender mais ou menos o que seria aí que faz o município e tal. Então, olha o artigo 24, ele fala assim: compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios, no âmbito de sua circunscrição, inciso 6º, executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas nesse Código, no exercício regular do poder de polícia de trânsito. Então, olha que interessante. O Código definiu o que o município faz em relação ao trânsito. Ele fiscaliza e aplica as regras e medidas administrativas em infrações de circulação e estacionamento. Pergunto para você,
Você pode ter um carro, e como tinha um vizinho meu uma vez, arrancou os 2 retrovisores do carro. O pessoal perguntou para ele, por que você arrancou o retrovisor? Não está atrapalhando a manobrar, ocupa muito espaço. Né? Se você quiser, você pode arrancar o retrovisor do seu carro, porque está ocupando muito espaço? Não, não pode, né? É obrigatório que o carro tenha retrovisores, não é? Agora, quem é que controla? Quem é que fiscaliza o veículo? Se ele está em condições, se ele está emplacado adequadamente. Para que é que você paga o imposto de transferência do veículo, IPVA todo ano? Não é o Estado. Então, essa competência para tomar conta dos veículos, ver se eles estão adequados, tal, é do Estado, não é do município. O que você está vendo aí na lei, ó, são as infrações relativas a estacionamento e parada. Então, você precisa ter claro que o município cuida de estacionamento, circulação, parada, é o município que vai tomar conta. Não quer dizer que o guarda municipal de trânsito, fiscal de trânsito, quando ele vê um carro lá que está sem placa, assim, com um botijão de gás no porta-mala, sem segurança, ele não vai fazer nada, não. Ele também vai fazer. Essa competência, quem é que vai cobrar essa multa? É o DETRAN. Não é o órgão de trânsito do seu município, por exemplo. Entendeu? E olha o que diz o inciso 7. Aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa nas infrações, de novo, de circulação, estacionamento e parada previstas no Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. Então, pessoal, o que eu quero que você perceba? O Código divide o que é da União, do Estado, do município. Tranquilo. Circulação, é isso aí. Você que mora numa grande cidade, tem cidades pequenas que não tem pessoal próprio para fiscalização de trânsito. E antes do Código de Trânsito, quem fazia isso era a Polícia Militar. Talvez alguém aqui se lembre. Tinha aquela Polícia Militar, os caras com cap branco, batalhão de trânsito, até existe ainda. Mas hoje, se você mora numa cidade, eu não sei de onde vocês são, mas se você mora numa cidade que tem policial militar na fiscalização de trânsito, com o capzinho branco, vendo conduta de circulação, é porque existe um convênio entre a prefeitura, que é quem tem essa incumbência, e a Polícia Militar, para que a Polícia Militar auxilie nessa fiscalização. Isso é muito comum nas cidades pequenas. Cidades pequenas normalmente tem ali 2, 3 policiais militares que fazem essa fiscalização. Mas a competência dela é do município. O município vai e faz um convênio, porque para ele às vezes não vale a pena, ele não tem condição de manter. Mas é um convênio que permite isso aí, tá certo? Isso aí, e as cidades maiores, lógico, elas não tem lá. Não tem lá em São Paulo, não tem, o pessoal chama de marronzinho, não é isso? A 7, Companhia de Engenharia de Tráfego, tem o pessoal responsável por fazer essa fiscalização. Mas perceba aqui agora, para a gente evoluir um pouquinho no assunto, que o inciso 6 e o 7 falam de 2 coisas diferentes. O primeiro fala de medida administrativa e o segundo fala de penalidade. Então, pessoal, uma infração de trânsito, às vezes ela sempre tem uma penalidade e às vezes ela tem uma medida administrativa. E você responde muitas perguntas de concursos que envolvem essas matérias se você conseguir distinguir o que é penalidade do que é medida administrativa. Vamos caminhar um pouquinho? Tá aí, ó. O artigo 256 do CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, traz quais são as penalidades que podem ser aplicadas. Quem é que define qual penalidade vai ser aplicada? É o município? Não. Quem define é a União, porque ela legisla sobre trânsito. Mas se a União falar que para infração tal, a penalidade é tal e tal, vai ser o município, o Estado, que vai executar. Entendido? E as penalidades são advertência por escrito, o que é isso? É um pito, né? Você quer mandar uma cartinha mal criada, olha o que você fez, menino, mas não vai te custar nada, olha que maravilha. E a gente vai falar mais da advertência na aula de hoje. Multa, a rainha das advertências, vamos dizer, né? Mexeu no bolso, geralmente é o que motiva o pessoal a respeitar mais as regras de trânsito. Suspensão do direito de dirigir, caracterizada aí por ser uma medida transitória. A gente não vai adentrar em detalhes em cada uma delas hoje, senão não dá tempo onde a gente precisa chegar, mas vamos só passar quais são. Apreensão do veículo, cassação da Carteira Nacional de Habilitação, cassação da permissão para dirigir, que às vezes a pessoa ainda tem a permissão, e frequência obrigatória em curso de reciclagem. Isso é uma penalidade. É algo que eu vou impor para aquele condutor ou para aquele proprietário daquele veículo por alguma coisa que ele fez. Agora, presta atenção da natureza dessas coisas aqui. Quem efetiva as penalidades é a autoridade de trânsito. No município, a autoridade de trânsito é o prefeito. Claro que ele delega essa atribuição para alguém. Mas como é que você recebe multa?
Você paga multa na hora que você toma multa? O policial te multa e você paga para ele ali na hora? Não, se fizer isso tem nome de uma propina, né? Não é. A multa vai chegar uma cartinha para você na sua casa depois, é uma coisa organizada, tem um processo, você vai poder se defender, tá certo? Pensa, frequência obrigatória em curso de reciclagem. Cassação da carteira. Por exemplo, a autoridade vê, por exemplo, que você estourou os pontos, ela vai fazer um processo, vai identificar aquilo, vai te mandar uma carta, você estourou os pontos, você não se defendeu das infrações, está aqui, vou caçar sua carteira, você está sendo convocado para entregar. É uma coisa posterior, é uma punição que é para você aprender a não fazer de novo. É isso que é a penalidade. Agora, presta atenção, galera, na natureza das medidas administrativas. Vamos ver no próximo slide quais são as medidas administrativas previstas no Código, no artigo 256. E muita gente dá uma dica. Perceba que todas elas começam com a sigla RE. Vamos ler juntos aí, você vai prestando atenção e perceba que são coisas que acontecem ali na hora, no calor, na rua, tem que fazer alguma coisa para resolver a situação. É o próprio agente da autoridade de trânsito que faz. Não é a autoridade, não é o prefeito que te mandou a cartinha, o chefe do DETRAN que te mandou a cartinha falando que vai caçar essa carteira. É o fiscal ali na rua, na hora, que vai ter que tomar uma providência, certo? Vamos lá. Retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento da carteira. Tem situações que a medida administrativa é recolher a carteira ali na hora. Não quer dizer que a carteira vai ser cassada, não quer dizer que a carteira vai ser suspensa. Se for haver cassação ou suspensão, isso vai ser depois como uma penalidade. A medida administrativa é uma medida meio que emergencial, ali, no momento crônico, em que o agente da autoridade precisa fazer alguma coisa. Recolhimento da permissão para dirigir, recolhimento do certificado do registro do veículo, recolhimento do certificado de licenciamento anual do veículo também, transbordo, esse é o que não começa com re, né? Você tem que ficar atento do excesso de carga, porque às vezes o caminhão chegou na balança, ele podia carregar 20 toneladas, está com 30. Uma solução, a medida administrativa seria o quê? O transbordo, tirar aquele excesso de carga dali de cima e com 20 toneladas ele vai poder seguir. Com mais que isso não pode. Então o transbordo pode ser uma determinação, ali no momento do agente. 9. Realização de teste de dosagem de alcoolemia, né, o glorioso bafômetro, ou perícia de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, certo? A gente não vai entrar em mais detalhes, o tema é muito bom, mas não é o que a gente selecionou para hoje. Recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias e na faixa de domínio das vias de circulação, restituindo-se aos seus proprietários após o pagamento de multas em cargos devidos. Meu amigo, você passou numa estrada, tem uma vaca solta lá, é melhor avisar para a polícia rodoviária, porque daqui a pouco vem vai morrer de vaca. Né? Se você bater seu carro num animal desse aí, o risco é grande. Né? É da polícia? Não, mas ela tem o poder de, como uma medida administrativa, recolher, ela vai multar o proprietário desse animal, vai devolver depois que ele pagar as multas respectivas, os custos. Né? Vai ter que pegar esse animal, vai ter que dar ração, colocar em algum lugar, até devolver para o dono. Esse custo ele vai ter que devolver para pegar de volta. E o inciso 11, realização de exames de aptidão física, mental, de legislação, de prática de primeiros socorros e de direção veicular. Tranquilo? Então, fixa aí a diferença entre penalidades e medidas administrativas, não vamos esmiuçá-las aqui agora, mas vamos caminhar um pouquinho para falar especificamente de uma. Bom, antes disso, eu trouxe aí para vocês exemplos de infrações para que você veja que tem infração que não tem medida administrativa. Então, tá lá, artigo 62 do Código. 1. A infração é dirigir veículos sem possuir a carteira ou a permissão. Você vai dar uma multa gravíssima, não é isso? Ainda a infração é gravíssima, você vai dar a multa respectiva da infração gravíssima e vai multiplicar por 3 o valor. E ainda apreender o veículo. Apreender o veículo é penalidade, tá certo? Se eu retivesse o veículo no momento, não seria isso. Seria uma medida administrativa. Na hora que vira penalidade, é a apreensão do veículo. Não é a retenção do veículo, começa com re, é a apreensão. Muito bem. Te pergunto, esse cara não tem carteira de habilitação. Tem como você aplicar a medida administrativa de recolher o documento de habilitação? Não tem. Agora, olha o inciso 3 como é diferente. O sujeito está dirigindo o carro com uma carteira ou permissão diferente daquela. Ele tem uma carteira que não é a mesma do veículo que ele está conduzindo. Exemplo, o cara tem uma carteira B para dirigir carro e está dirigindo um ônibus.
Não pode, né? Mas ele tem uma carteira. Então, além de uma infração gravíssima, além de uma penalidade de 3 vezes e a apreensão do veículo, tem uma medida administrativa. Eu vou pegar aquela carteira daquele cara e vou recolher. Quem diz se vai ser penalidade, se vai ser medida administrativa, se vai ser junto, se vai ser separado, é a própria lei, é a União, lá na competência para legislar sobre trânsito. Tá certo? Então, eu mostrei o exemplo para você e vamos agora fazer aquele estudo. Pessoal, olha que interessante o artigo 267 do Código de Trânsito. Eu trouxe esse artigo para vocês porque uma das taras do examinador são as inovações, né, as coisas recentes. Isso esteve na mídia há algumas semanas, porque houve uma resolução do CONTRAN que mexeu com isso aí um pouco, mas vou mostrar para vocês que, na verdade, não mexeu nada. Né? Vamos lá. O artigo 267 fala o seguinte: poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito a infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa. Então, tem a infração leve ou média que tinha uma previsão de multa. Mas eu posso impor, ao invés da multa, a advertência. Quando? Aí o código diz: não sendo reincidente o infrator na mesma infração nos últimos 12 meses. Quando a autoridade, considerando o prontuário do infrator, entender essa providência como mais educativa. Vamos a um exemplo concreto, pessoal? Tem gente que não é muito, não gosta, sabe onde tem estacionamento rotativo, faixa azul, você tem que comprar um talãozinho e colocar no carro para estacionar, não é? Meu amigo, se você estacionar sem esse talão, você vai cometer uma infração de natureza leve. Tem gente que gosta, toda hora o cara chega e bota lá. Mas às vezes, é a primeira vez, o cara tem 10 anos de carteira, a primeira vez que ele é multado nisso aí. Um dos objetivos do trânsito é a educação. Um dos objetivos do CTD é promover a educação. Será que multar é o melhor para esse cara? Será que ele não vai ficar mais satisfeito se eu falar com uma advertência? Ó, como você nunca tomou essa infração, eu analisei seu prontuário aqui, achei que seu prontuário é bacana, você não é um infrator contumaz, você é um cara que nunca teve multa, ou teve há muito tempo, não teve nada a ver e tal. Eu vou converter a sua penalidade de multa em advertência. Ao invés de te mandar uma cartinha falando que você tem que depositar R$50 no banco para mim, eu vou te mandar uma cartinha te dizendo: ó, não faça isso de novo, meu filho. Fala que você não ia preferir. Né? Ao invés de ter que gastar um dinheirinho, só tomar um pito. Então, gente, o Código de Trânsito ele tem isso aqui originalmente na redação dele, autorizando que a autoridade de trânsito, analisando o prontuário, então tem um requisito que é a lei dele. Tem que ser, não pode ser reincidente nos últimos 12 meses naquela infração. No caso que eu dei, estacionário em desacordo com a norma, né? Com o que está estabelecido para aquele trecho. E se a autoridade analisar o prontuário e entender que vale a pena, ela pode substituir. Mas na prática, isso acarreta um probleminha. Que é o quê? Tem cidade que faz, tem cidade que não faz. Tem lugar que, se o motorista, o condutor, aquele que foi penalizado, pedir, muitas cidades estavam fazendo isso. Se o motorista fizer uma cartinha: eu tomei, mas eu enquadro no artigo 267, por favor, converta minha multa em advertência. Né? Tem cidades que fazem isso. Então, como estava muito solto, o CONTRAN fez uma regulamentação apenas para tentar dar uma uniformização, mas não mudou nada. Tem um monte de gente, eu vi jornal falando assim: agora o motorista que fizer tal infração pode tomar apenas uma advertência, tipo, pô, que absurdo, não vai nem ter que pagar multa. Não é isso, gente, isso já está previsto, isso é uma coisa educativa, uma coisa positiva. A ideia é que o CONTRAN fez uma resolução, que eu vou mostrar já, tentando normalizar isso aí entre... para não ficar uma coisa muito diferente entre um estado e outro, um município e outro, etc. Mas vamos dar uma sequência e ler o que está no código. Diz no parágrafo primeiro o seguinte: a aplicação da advertência por escrito não elide o acréscimo do valor da multa previsto no artigo 3º do artigo 258 por infração posteriormente cometida. É uma previsão que a gente não vai conversar hoje da multa, é como se fosse uma reincidênciazinha, mas o fato de você ter tido uma multa convertida em advertência não te livra disso. É isso que está querendo dizer. E o parágrafo 2º, o disposto nesse artigo aplica-se igualmente aos pedestres, podendo a multa ser transformada na participação do infrator em custo de segurança viária, a critério da autoridade de trânsito. Isso aí, com certeza, todo mundo já viu, é muito comum multar pedestre no país, não é verdade? Já imaginou o pedestre atravessando, chega, multa, o pedestre não tem placa, né? Como é que vai multar?
Aí vai segurar ele lá, vai dar uma multa e vai pagar assim. É muito comum. Gente, o Código de Trânsito tem previsão de infrações de pedestre, não, mas infelizmente isso na prática não tem sido operacionalizado, mas está aí, até o pedestre também pode ter a multa dele transformada em advertência, certo? Ou até frequência em curso. Já pensou? Você pedestre atravessou fora da faixa. Aí você toma uma multa, mas converte em frequência em curso. Já pensou isso? Você ia? Ia, né? Com certeza. Você é um cidadão exemplar, tudo brincando, gente. É uma previsão muito interessante, mas que infelizmente não está sendo aplicada ainda. Galera, resolução 404 do CONTRAN, 12 de junho de 2012, olha o que ela faz. Dispõe sobre a padronização dos procedimentos administrativos na nomenclatura de auto de infração, na expedição de notificação de autuação e de notificação de penalidade de multa e de advertência, por infração de responsabilidade de proprietário de condutor de veículo e da identificação do condutor, etc. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, pessoal. O fiscal de trânsito na rua, ele não multa ninguém. Quem multa é a autoridade. Por quê? Porque a multa é uma penalidade. O que o fiscal faz na rua é aplicar uma medida administrativa, se for o caso. Então, quando o fiscal vai lá para um auto de infração, ele faz apenas o auto de infração. E a autoridade de trânsito que vai pegar aquele auto e falar, pô, o meu fiscal viu isso, eu vou converter isso aqui, eu vou aplicar por causa disso a penalidade de multa. Por isso que a resolução faz essa distinção técnica. Acredito que muitos de vocês saibam isso, mas aqueles que não sabem, aqueles que não estão muito firmes, é importantíssimo para uma prova dessa aqui. Tá certo? E aí eu coloquei alguns artigos dessa lei, não vou ler todos os dispositivos não, só para vocês terem uma ideia. O que fala o artigo 9º, não é lei, né? Desculpa, dessa resolução 404 do CONTRAN. Em se tratando de infrações de natureza leve ou média, a autoridade de trânsito, nos termos do artigo 267 do CTD, nós já vimos. Então a resolução não está inventando nada, ela está dizendo que é nos termos lá. Poderá, de ofício ou por solicitação do interessado, ou seja, a autoridade pode fazer isso automaticamente se ela quiser. Ou, se o condutor, o dono do veículo, solicitar, aplicar a penalidade de advertência por escrito, na qual deverão constar os dados mínimos definidos no 280, que são os da multa e tal, e regulamentação, previsto no 280 em regulamentação específica. Pessoal, só um parênteses antes. O que são essas resoluções do CONTRAN? O Código de Trânsito já é muito extenso, e mesmo assim ele não conseguiu falar tudo. Um monte de coisa tem que ser vindo definido depois. Então o Código criou um órgão, que é o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, que tem o dever de regulamentar, ou seja, especificar, esmiuçar as regras em que o trânsito vai ser exercido. É isso que é essa legislação, essa resolução. Essa resolução não pode inventar nada. Ela não pode falar, a advertência pode ser também não só quando a infração leve e média, pode ser infração grave também, não pode. Isso é só a lei que pode fazer. O que ela pode fazer é dizer como isso vai ser operacionalizado. Por isso que eu te mostro que ela não inventou praticamente nada aqui, certo? E nós temos um parágrafo primeiro, determinando aí um prazo, né, falando que vai poder requerer. Esse parágrafo segundo me parece muito questionável, fala que não cabe recurso à JARI, né, que é a Junta Administrativa de Recursos e Infrações, no caso de a penalidade de multa ser convertida em advertência. Isso me parece algo questionável do ponto de vista da legalidade, porque aqui essa regulamentação acabou avançando um pouquinho além do que a lei disse. Mas, enfim, o que você precisa é conhecer isso para a prova, compreender o que acontece. Esse assunto é muito interessante, porque é uma resolução muito recente. É uma aposta aí para uma prova próxima, que isso pinte numa prova que cobra as resoluções, ou até o que está no código mesmo, você viu que não é diferente, né? Por isso que eu trouxe esse assunto aqui para trabalhar com a gente. Espero que você tenha compreendido que a gente verticalizou. Fomos lá na Constituição Federal, legislar, no Código de Trânsito, competência do município, depois vimos que tem infrações que tem aí a advertência, e depois vimos que o município, se for o caso, pode converter a multa em advertência, se ele entender que pode, e o CONTRAN, na sua competência regulamentar, acabou fazendo essa previsão aí, com essas particularidades. Quem tiver mais curiosidade em aprofundar, pode baixar aí, só jogar no Google, Resolução 404 do CONTRAN, você acha lá no PDFzinho do site do próprio CONTRAN, ou no site do CONTRAN também, tem várias regrinhas interessantes lá, para uniformizar um procedimento que já estava previsto no código, ao contrário do que foi divulgado por alguns. Beleza? Pessoal, é o que eu tinha trazido aí para tratar com vocês. Daqui a pouquinho nós vamos fazer uns exercícios, mas estou vendo que tem ali uma pergunta. Vamos aproveitar esses últimos minutos então para
ver o que foi perguntado. É o Felipe. Está perguntando se o guarda municipal é autoridade de trânsito. Essa pergunta é complexa, hein, Felipe? Essa pergunta é complexa pelo seguinte: a guarda municipal tem uma competência específica, prevista na Constituição, que não é uma competência de segurança pública, um assunto importante também. Agora, o que os municípios começaram a fazer? Quando eles começaram a criar as guardas, eles perceberam que as guardas municipais eram muito parecidas com aqueles órgãos responsáveis pela fiscalização de trânsito. O que eles fizeram? Vamos botar os guardas municipais para multar também. Né? O pessoal não pensa fiscalizar trânsito, organizar trânsito, aplicar a penalidade, multar. Muitas vezes existe um interesse econômico, infelizmente, a gente sabe, mas não é feito para isso, né? Mas vamos lá. Então começaram a dar aí aos guardas municipais a competência, então, para aplicar fazer as autuações de trânsito, não é assim? E, meu caro, até onde eu estou informado, esse assunto, vários municípios utilizam as suas guardas municipais. Aconteceu um caso interessante em Belo Horizonte, porque Belo Horizonte criou uma sociedade de economia mista para ser o órgão executivo de trânsito, a BH Trans, na qual eu tive a oportunidade de trabalhar, fui fiscal de trânsito lá. Só que a BH Trans é uma sociedade de economia mista. E algumas pessoas questionaram se uma sociedade de economia mista poderia desempenhar essas atribuições. Até faço um parênteses aqui, a aula não é de direito administrativo, mas para você que ficou bobo de achar que tinha particulares acionistas da BH Trans, na verdade não era isso. Apesar da BH Trans chamar sociedade de economia mista, os acionistas dela, você que já conhece um pouquinho de administrativo, vai entender melhor o que eu estou falando, eram a própria prefeitura e duas empresas públicas. Então, na verdade, a rigor, ela é uma empresa pública, apesar de o próprio nome dela ser sociedade de economia mista. Pois bem, o STJ disse que os fiscais da BH Trans não poderiam multar. Não sei como está hoje, tem muitos anos, tem quase 10 anos que eu trabalhei lá, isso aconteceu, eu já tinha saído, né? E esse pessoal ficou proibido de multar os próprios fiscais. E a guarda municipal começou a multar. Certo? E estavam multando. Os próprios fiscais da BH Trans estavam multando e os da guarda estavam multando. Multando? Não, vamos me corrigir. Aplicando como é que fala? Legislação. Né? A legislação, aplicando as infrações, fazendo as autuações, enfim, quer dizer. Só que houve um caso que foi levado ao Supremo Tribunal Federal em que era questionado exatamente isso, se a guarda de trânsito poderia aplicar penalidades. Só, meus caros, que antes que esse recurso fosse julgado lá no Supremo, o município que tinha entrado com esse recurso, não me lembro mais qual, desistiu do recurso. Então não houve. Se você jogar no Google, você até acha muita informação, mas é que o Supremo ia se posicionar, mas não chegou a se posicionar até onde eu estou informado sobre esse tema. Na prática, muitas guardas municipais multam, aplicam as autuações, mas não são autoridade de trânsito. A autoridade de trânsito no município é o prefeito. Ele pode até delegar para uma autarquia, por exemplo, outorgar, no caso. Ele pode até fazer isso. Mas a autoridade de trânsito é o prefeito. O guarda municipal, bem como os fiscais de trânsito, podem ser o quê? Agentes da autoridade de trânsito. É por isso que medida administrativa, quem faz é o agente. Agora, penalidade, quem aplica é a autoridade de trânsito. Do município, do estado, ou até da União, se for o caso. Tem a previsão aí em cada caso quem quer. Beleza?